Project and Systems Podcast. Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre requisitos. Em grandes empresas, desenvolvedoras de grandes projetos, existe a engenharia de requisitos. E muitas vezes é até vista como uma das principais funções da engenharia de sistemas. É comum nós vermos a especificação dos requisitos ser chamada só de especificação ou só de spec. Claro que estudando, nós vemos que a engenharia de sistemas é muito mais ampla, englobando arquitetura, validação, gerenciamento e muitas outras atividades. Aí temos a especificação da arquitetura, a especificação do item de configuração, entre outras especificações, e não só de requisitos. Mas sem dúvida, todo engenheiro de sistemas e gerente de projetos está acostumado a, de uma forma ou de outra, trabalhar com requisitos. Então, quais são as categorias de requisitos? Existem os requisitos funcionais, que determinam uma característica, uma função a ser cumprida pelo sistema. Seria o que o sistema, o que o item em questão tem que cumprir, o que tem que ser feito. Então, esse tipo de requisito funcional, geralmente tem um verbo e um substantivo. Por exemplo, exibir a temperatura. E existem também os requisitos não funcionais. Estes podem ser de desempenho, ou também muitas pessoas falam de performance, que seria a tradução em inglês. Esses requisitos não funcionais determinam como a função tem que ser desempenhada. Então, sempre que possível, ele tem que ser quantitativo. Então, por exemplo, a temperatura tem que ser exibida sendo atualizada a cada 5 segundos. E existem outros tipos de requisitos, dependendo como nós resolvemos agrupar. Então, existem, por exemplo, requisitos ambientais, que falam a respeito das condições que o sistema tem que suportar. Requisitos de recursos, que restringem as fontes que o sistema pode usar. Requisitos físicos, de qualidade, de processos. Eu queria focar nos requisitos de design, que são aqueles que determinam características, em geral, que vêm derivadas de requisitos de subsistemas de nível hierárquico superior. Ou seja, conforme nós vamos fazendo nossa decomposição do sistema, vamos fazendo a decomposição dos requisitos e temos uma característica de design a ser especificada por aquele requisito. Então, vamos fazer um exemplo. A câmera deve capturar 100 quadros por segundo. A princípio, parece uma boa especificação de requisito. Mas uma forma legal, uma boa ferramenta para se escrever um requisito é tentar enquadrá-lo em uma análise semântica. Nessa análise semântica, nós determinamos na frase alguns itens. São eles, aqui a lista é ator, condição, ação, destino da ação, objeto, a fonte do objeto, a restrição da ação, o refinamento do objeto e o refinamento da ação. Então, vamos tentar corrigir o nosso requisito, que era a câmera deve capturar 100 quadros por segundo, passando por essa análise semântica. Então, ator, a câmera, vamos definir o nome dela, XPTO. Condição, a gente não tinha falado, né? Vamos dizer quando em modo de alta velocidade. Ação, deve capturar. Destino da ação, também não tinha, né? Vamos dizer para o sistema. Objeto da ação, vamos esclarecer imagens de vídeo, né? Objeto. Fonte do objeto, pode ser o ambiente focalizado. Restrição da ação, com 100 quadros por segundo. Vamos melhorar, né? Com 100 mais ou menos 2 quadros por segundo. Refinamento do objeto. Então, podemos refinar com o mínimo de 1 megabyte de resolução. Refinamento da ação, com um período fixo entre os quadros. Então, ficou a câmera, XPTO, quando em modo de alta velocidade, deve capturar, para o sistema, imagens de vídeo do ambiente focalizado com 100, mais ou menos 2, quadros por segundo, com mínimo de 1 megabyte de resolução, com período fixo entre os quadros. Melhorou, né? Então, vamos avaliar as principais características de um requisito, que um requisito deve ter, e ver se realmente está bom. Então, um requisito ele tem que ser correto. Nosso requisito está correto. Não ficaria se eu dissesse, sei lá, tem que capturar 100 volts por segundo a câmera. Um requisito tem que ser completo. Todas as informações necessárias para se implementar têm que estar disponíveis nesse requisito.
né? Ele tem que ser, ou pelo menos estar rastreável em outros requisitos. No nosso caso, tudo bem, né? Estamos vendo ele isoladamente. Um requisito tem que ser consistente, conforme, singular. Então, ele não pode apresentar uma inconsistência, como em outra parte, em outro requisito, dizendo que o frame rate tem que ser maior que 200 quadros por segundo. Um requisito tem que ser claro. Bom, ele tem que ser entendido sem a pessoa que está lendo precisar fazer uma análise semântica reversa, né? Então, usando essa técnica que nós usamos, diminui muito a chance de errar, né? De criar ambiguidade. Por exemplo, um requisito ruim seria: a aquisição da imagem deve conseguir uma periodicidade com a transmissão de forma que ela seja... Complica, né? Então, chega uma hora que a gente nem sabe de qual parte, de qual sujeito da frase que a gente está falando. Então, tem que ser claro, sem pronomes. Não importa que fique repetitivo, com cada requisito repetindo, né, o sujeito. A especificação de requisitos não é para ser uma leitura agradável, é para se trabalhar em cima e se chegar num bom produto. Bom, continuando, o requisito tem que ser verificável. Eu consigo fazer um procedimento de teste para avaliar esse item? Consigo. No nosso caso aqui, por exemplo, usar uma câmera Golden Unit, né, com uma velocidade muito superior para avaliar se eu estou captando quadros, as imagens a 100 quadros por segundo. E por último, um requisito tem que ser factível ou alcançável. Então, eu não posso exigir um sistema de captação de 1 bilhão de quadros por segundo, né? Não tem eletrônica, não tem física para isso. E é isso, pessoal. Então, a área de requisitos demanda experiência, mas usando essa análise semântica e verificando essas principais características que um requisito deve ter, nós vamos conseguindo escrever melhores especificações de requisitos. Então, espero ter ajudado um pouco nessa questão. Bons projetos e sistemas. Até a próxima!